Olá, queridos e amados irmãos, Shalom Adonai para todos. Manhã de paz, manhã de bênção, manhã de vitória, manhã a qual aprove ao Senhor nos conceder mais um dia, para glorificarmos e exaltar o teu santo nome. Dizer que Jesus é bom, o diabo é que não presta, amém? Queridos, estava aqui meditando na palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11, versículo 17, que diz assim: E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Esta palavra, que o Senhor tem colocado em nosso coração nesse dia, ela vai falar quando Jesus ele entra no templo e ele vai ali expulsar os cambiadores, ele vai expulsar aqueles que vendiam, faziam troca dentro do santuário, ao redor do templo, e ali tirando assim, a pureza do lugar, a verdadeira intenção daquilo ali. Porque nós sabemos, a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. E muitos, baseados nesta palavra, hoje, não querem nem frequentar uma igreja. Mas entenda, Deus, ele não rejeita as igrejas, ele não rejeita o santuário, ele não rejeita o templo. Tanto que quando é erguido o primeiro templo ao Senhor, ele vai dizer que os olhos dele, os ouvidos dele, a presença dele estará naquela casa. E aquela casa representaria o nome do Senhor. E se porventura o povo pecasse de uma forma tal que aquela casa seria destruída, porque Deus iria se retirar, a presença de Deus iria sair. E muitos, como nós sabemos, a Bíblia vai contar que eles pecaram contra o Senhor, Deus vai permitir o templo ser destruído e vai se cumprir o que Deus falou. Muitos vão balançar a cabeça, vai dizer o que aconteceu, aonde está a glória. A glória foi-se embora porque o povo abandonou, deixou de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E nós sabemos que depois vai ser reconstruído o templo, E Ageu ele vai dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Os anciões que viram a primeira casa ficaram maravilhados com o segundo templo. E nós sabemos que esse templo também seria destruído, Foi profetizado da mesma forma. Por quê? Por causa do povo. E aí, no período desse segundo templo, Jesus ele nasce, ele é ensinado dentro da lei, ele é levado ao templo, ele é apresentado ao Senhor no templo, ele é circuncidado ao 8º dia. Tudo quanto a lei do Senhor, ainda estava prevalecendo sobre o povo judeu, para que fosse realmente reconhecido como povo de Deus, como servos do Senhor, como nação eleita, como nação escolhida de Deus. Jesus também, sendo assim, fez tudo isso. Só que Jesus ele se aprofundou muito mais, no ensinamento. Em que sentido? Em abrir os olhos daqueles que iam até o Senhor, aqueles que buscavam a presença de Deus. E ele falando, ele ensinando, a palavra do Senhor, diferente dos escribas, dos fariseus, que não estava preocupado verdadeiramente se as pessoas elas iriam adorar o Senhor, se elas verdadeiramente estavam com o coração quebrantado, se verdadeiramente elas estavam ali por causa de Deus ou por interesse próprio, como nós vemos aqui. Muitos estavam dentro do templo, mas para fazer negócio. E aí, trazendo para os nossos dias atuais, queridos, é tanta coisa que o homem ele coloca, E verdadeiramente a gente fica triste, mas verdadeiramente algumas pessoas, Elas têm razão de não ir ao templo, de não ir ao santuário. Razão em que sentido? Porque tem alguns templos, algumas igrejas que você entra ali e antes mesmo de você entrar, você não precisa nem entrar. Só de você olhar, você vê que a presença de Deus não se faz naquele lugar, Porque a Bíblia diz que Deus não compactua com o que é errado. Deus é luz. Deus não se compactua com as trevas.
E muitos, né, são enganados, são dilubriados. Por quê? Porque eles querem ver, eles querem sentir. Tem alguns pregadores que dizem que vive da obra, né? Da obra do Senhor. Para se viver da obra do Senhor, teria que viver como no tempo antigo, como Deus fazia com a tribo de Levi, que eles não trabalhavam, eles não plantavam, né? Eles não tinham tempo para tal, eles viviam da obra do Senhor, que era o que no início era a montar e desmontar o tabernáculo. Quando foi feito o templo, foi colocado turmas para trabalhar dentro do templo, e por isso a Bíblia vai falar sobre o dízimo. O dízimo era para alimentar esta nação, ou melhor, esta tribo, né? A nação de Israel tinha por obrigação de alimentar a tribo de Levi, que era aqueles que trabalhavam como sacerdote, diácono, né, evangelista, os que trabalhavam ali na obra do Senhor. E eles se alimentavam daquilo que era ofertado ao Senhor, juntamente com a nação que naquele dia também participava do sacrifício ao Senhor. Então, hoje não tem como um camarada falar que vive da obra vendendo livro, vendendo CD, vendendo apostilas, né, dentro das igrejas. E fala, não, irmão, é meu trabalho. Não, isso aí não é o seu trabalho. Você está fazendo da casa de Deus o comércio. Você quer vender seus livros, você quer vender seus CDs, você quer vender, né? Seja lá o trabalho que você quer vender, não é em cima de um púlpito, não é dentro de uma igreja que você tem que fazer isso. Aluga um espaço, coloca lá, né? Abre uma livraria, coloca os seus livros lá para vender, coloca o seu trabalho, oferta o seu trabalho. Você não está errado. Se Deus te deu sabedoria para você escrever livros, vá lá, usando o tema, né, evangélicos. Eu te sugiro você abrir um lugar, alugar uma loja e ir lá colocar lá. Agora, dizer que vive da fé e vai para dentro de um templo, dentro de uma igreja, onde tem lá, não sei, né? Tem igrejas grandes, tem igrejas pequenas. Igreja pequena eu nem conto que esses camaradas nem gostam de ir. Mas nas igrejas grandes, né? Tem lá, vamos botar lá 5.000 pessoas. Vamos botar 1.000, não vou botar nem 5.000 não, vamos botar 1.000 pessoas. O camarada quer vender um livro lá 30, 50 reais, né? Dessas 1.000 pessoas, vamos botar aqui aí pelo menos 500 compra. Quer dizer, e assim ele vai, né? Ele tira a verdadeira essência do que é a casa de Deus. Oh, aleluia! A casa de Deus, irmãos, vai muito além do que isso que nós vemos hoje. Hoje tu convida uma pessoa para pregar, infelizmente temos esse problema, a pessoa é escritora, a pessoa ela quer vender o seu trabalho, antes dela pregar ela fica uns 5 minutos falando do livro dela e esquece do mais importante. O livro mais importante para a vida daquele que vai ao santuário está aqui, que é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor que confronta o homem do pecado. É a palavra de Deus que tem sido perseguida. É a palavra do Senhor que fala contra o pecado. É a palavra do Senhor que nós temos que estar dentro do santuário e anunciar o reino dos céus, o evangelho. Mas aí as pessoas querem, né? Não, vamos ajudar. Aí eles se aproveitam, né, do bom senso dos irmãos, ainda usam um versículo, um ao outro ajudou seu companheiro de se esforça. Irmão, nós vivemos da obra, nós vendemos. Meus irmãos, isso é apelativo demais. Meu querido, abra uma loja para você, aluga uma loja para você, vai vender os seus livros, vai vender, né, seu trabalho, vai vender seu curso de teologia, mas não dentro da casa do Senhor, porque aqui está dizendo a casa do Senhor será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vós tem feito da casa de meu pai, né, covil de ladrões. Irmãos, não mudou, a palavra não mudou, porque em alguns pontos vão bater, vão falar, não mudou então, e outros pontos se esquecem. Se esquecem. Qual é a diferença? Estão fazendo do púlpito palanque político, falando de política.
Meu irmão, diz a palavra que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Infelizmente, as pessoas estão confundindo as coisas, estão botando a sua confiança no homem. E aí eu pergunto, qual é a diferença desse povo que se diz hoje cristão para aquele povo que é o povo eleito, escolhido, que também tentava se aproveitar da fé alheia? Porque infelizmente tem pessoas que ela tem fé genuína, e para ela tudo é de Deus, tudo para ela é santo. E ela não questiona, ela não olha, ela não percebe. Irmãos, a Bíblia diz que Davi, ele foi transportar a arca de Deus. Deus tinha dado uma ordem como deveria ser feito todo o trabalho de tocar, de manuseio da arca. E Davi agora quis mudar, porque Davi era segundo o coração de Deus, e ele achou que tudo que ele fosse fazer seria agradável aos olhos do Senhor. E aí, até então, Deus nunca falou para ele, não faça ou faça, não. Deus deixou para ver, né, o que iria acontecer. E a Bíblia diz que em determinado momento o carro de boi passou em algum lugar, tropeçou ali a roda e a arca do Senhor ia caindo. E a Bíblia diz que alguém foi tocar naquela arca e Deus o matou. A intenção não era boa, a arca do Senhor ia cair. Não vou deixar a arca do meu Deus cair, eu vou proteger. Se esqueceu que Deus tinha falado que ninguém além dos sacerdotes poderia tocar na arca. Os levitas, que era o responsável por transportar. Então, vamos ficar naquilo que o Senhor tem nos chamado. O Senhor nos chamou para adorar, para glorificar, para pregar a sua palavra. A Bíblia diz que Jesus vai falar para um jovem: olha, te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Meu irmão, aquele homem tinha muito dinheiro, aquele jovem, e ele não quis Jesus. A Bíblia, ela tem que ser pregada e tem que ser vivida. Você não pode somente escolher uma parte da Bíblia para você viver aquela parte que lhe convém. Apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós devemos nos contentar com aquilo que nós temos. O apóstolo Paulo disse que o obreiro do Senhor, se possível, for trabalhar de dia e de noite para não ser pesado para o seu irmão. Trabalhar não te impede de você pregar a palavra. Trabalhar não te impede de você falar do amor de Deus. Trabalhar não te impede de você fazer a vontade do Senhor. Aleluia. Mas infelizmente tem pessoas que não gostam do trabalho árduo, né? Aí vai fazer como aquele que era administrador, é mandado embora, e ele vai falar: mendigar não sei, não posso trabalhar, não gosto. Então o que ele fez? Foi lá: quanto tu deve o meu senhor? Ah, devo 100, então agora bota aí 80 sobre. Quanto tu deve isso? Ah, 80, bota 50. Para que quando ele fosse às suas casas, fosse bem recebido. E de casa em casa ele iria viver. Infelizmente tem muitos que estão fazendo da casa do Senhor casa de barganha. Mas ainda é tempo de se despertar. É tempo de se voltar para o Senhor. E lembrar que a casa de Deus será chamada casa de oração. E a casa de Deus é um propósito que nós temos de adorar ao Senhor, de nos humilhar na presença do Senhor, de estar ali e saber que ali é um lugar santo, aonde a presença do Senhor é impecável. Tem que ter. Por isso que Deus não está em todo lugar, como Deus para ser adorado. A Bíblia diz que Ele está em todos os lugares, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas como Deus,
Deus não está em todas as casas como Deus. Ele está ali porque ele é onisciente, ele é onipresente. Então ele vai estar em todo lugar por ser onipresente. Ele está dentro de um centro espírita, ele está dentro, né, lá de um templo maçom, ele está dentro, né, aonde faz reuniões espíritas, ele vai estar em vários lugares, em todos os lugares, mas aonde o nome dele será glorificado, aonde a presença dele será real como Deus, é dentro daquele lugar que é consagrado e santificado para ele. Aí ali estará os seus olhos, ali estará os seus ouvidos atentos à oração que se fizer naquele lugar. Ali o seu Espírito Santo vai ter liberdade para trabalhar. Aleluia! Glória a Deus! Entenda isso. A casa de Deus é casa de oração. Amém? Em breve voltaremos falando mais um pouquinho da palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, te guardando. E fica aqui, né, a minha indignação com aqueles que diz que é a geração do Senhor nos nossos tempos atuais. Principalmente aqueles a qual mais é dado. A Bíblia diz que mais será cobrado. Mas infelizmente eles não têm tido sabedoria para estar diante do povo do Senhor. Que Deus vos abençoe neste dia.